Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje iremos responder as perguntas da semana. São as perguntas e respostas de número 48 nesse canal, tá certo? Perguntas bem interessantes, tá certo? Fique até o final do vídeo, tá? Que tentarei passar aqui respostas técnicas, tá? Mas numa linguagem mais simples, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A primeira pergunta é encaminhada pela Maria Gertrudes, né? Ela assistiu o meu vídeo falando sobre o uso de leite para combater algum tipos de doenças fúngicas, né? Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui no izinho. Se vocês clicarem aí, vocês podem assistir esse vídeo também. É muito interessante, tá certo? Olha, Maria Gertrudes, eu acredito que você possa sim utilizar, tá, o leite em pó, ok? Eu sempre usei o leite em saquinho, tá certo? Já me fizeram a mesma pergunta com relação a leite em caixinha, ok? Eu sempre usei leite em saquinho e sempre deu um bom resultado com relação, tá, digamos assim, prevenção de uma doença fúngica, né, que a gente conhece como oídio, tá certo? Eu sinceramente nunca fiz com leite em pó, tá certo? Mas acredito que não tenha problema, tá? No caso do leite em pó, tá certo? Teria que fazer o teste, tá? Na medida do possível eu tentarei fazer esse teste e posto aqui no nosso canal, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pelo Ricardo Almeida, né? Ele pergunta se a água sanitária realmente funciona para esterilizar a areia, né? E me pergunta também qual seria a diluição. No caso da areia, tá? Como é um material, digamos assim, não é orgânico, né? Você pode sim utilizar água sanitária, tá? Eu confesso a você que eu prefiro fazer a esterilização ou via solar ou via vapor da água, ok? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Os sistemas de esterilizações que você pode fazer, tá certo? Digamos assim, também num processo bem simples, ok? Bom, no caso da esterilização da areia em si, você pode utilizar, tá, a água, né, normalmente com uma solução de 20% de hipoclorito, tá certo? Como é um produto, digamos assim, mais de fácil aquisição e não é um produto tão caro, você pode tentar sem fazer
esse tipo de esterilização. No caso, seria você introduzir areia nessa solução de 20%, tá certo? Ok? Eu acredito que 30 minutos, 20, 30 minutos seria mais do que suficiente para eliminar, tá, as principais pragas e doenças, tá certo, nessa areia, ok? Eu fiz esse tipo de esterilização devido, tá, ao volume de material que você precisa, né? Então, por isso que eu sempre falo, se você puder utilizar outras alternativas, que nem eu já comentei aqui, tá? Assista os vídeos, tá certo? Que eu acho que você vai ter uma noção, tá? E um resultado excepcional, principalmente com a esterilização solar, tá certo? Que a esterilização solar eu sempre utilizei com muito sucesso, tá certo? A terceira pergunta, encaminhada pelo Papo Sério, né? Acho que é um canal, ok? Ela me pergunta se a terra vermelha com esterco de cavalo é realmente um bom substrato. Olha, eu não testei esse substrato, né? Mas e confunde também a terra com adubo, né? São duas coisas, né? Substrato com adubo são duas coisas totalmente diferentes, né? É mais ou menos como se a roupa, né? Quem veste a roupa, você pergunta se estava satisfeito e não precisa mais comer, você está entendendo? São duas coisas diferentes, né? Então, substrato é uma coisa, né? O adubo é outro, tá certo? Aliás, eu tenho um vídeo que fala sobre a diferença de essas duas coisas, né? Tá certo? Adubo e substrato. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Quarta pergunta, encaminhado pelo Ricardo, né? É uma pergunta bem interessante, né? Ele pergunta qual seria a melhor acidez do substrato para a cultura da rosa do deserto. Infelizmente, a gente não tem esses dados para te passar, ok? Nos nossos livros a gente comenta uma faixa ideal de pH, tá certo? Então, a gente tem, né? Nós temos trabalhado com a rosa do deserto num pH com acidez em torno aí dos seus 5, né? Então, bem ácido, né? Com relação a muito substrato, ela está na faixa do ácido. Você pode trabalhar sim com pH em torno aí dos seus 5.2 até 6.2, 6.3. Eu acredito que não vai ter muito problema. A acidez do substrato vai estar muito relacionado, né, com o material que você utiliza no seu substrato, tá certo? Então, se for fontes orgânicas, elas vão estar mais ácido, tá certo? E se você perguntar, mas isso aí não pode dar problema de deficiência de nutrientes, por isso que a gente coloca adubo, né? Tá certo? Então, eu acredito que eu estou trabalhando com substrato com pH em torno de 5, tá certo? E nunca tive problema de deficiência nas rosas do deserto, tá certo? Então, você pode sim trabalhar com substrato, digamos assim, um pouco mais para ácido, desde que você trabalhe, tá, com uma suplementação, né, de nutrientes, que é a adubação tradicional, ok? Então, eu tenho falado sobre isso. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá? O playlist sobre adubos e adubações. Eu acho que vai esclarecer um pouquinho melhor termos, né? E como você poderia trabalhar com relação às suas rosas do deserto. A quinta pergunta, encaminhado pela Evelise de Natal, tá? Obrigado, Evelise. Ela pergunta se o óleo de nim, tá, pode ser utilizado como barreira para pragas. Boa pergunta sua, tá certo? Pode sim,
Pode sim. O único problema é que as pessoas acabam exagerando na sua dosagem, tá certo? Você pode usar o óleo de ninho, digamos assim, a cada 15, 20 dias, tá certo? Na dosagem recomendada pelo fabricante, tá certo? Aí você faz essa aplicação, ok? Ela tem um produto conhecido como azadrictina, né? E na verdade chega a repelir, tá? As principais pragas, tá certo? Então acredito que seja interessante sim, tá certo? Agora muito cuidado, principalmente na hora, né? E na dosagem que você vai estar fazendo a aplicação desse produto. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar, tá? Sobre esse assunto que eu já postei, tá certo? Obrigado àqueles que enviam as perguntas, sugestões, né? Sem essas a gente não conseguiria fazer essas sessões e até outros vídeos que a gente acaba fazendo o vídeo por completo, tá? De perguntas assim um pouco mais complexas, tá certo? Você que está entrando no canal, envie também a sua pergunta, a sua sugestão, tá? E ajude o nosso canal. Isso tem, na verdade, aumentado, né? O interesse do pessoal, principalmente pelas essas informações um pouco mais técnicas, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio, tá? O Lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas em tratamento de câncer que não tem condições de se sustentar na grande capital aqui em Fortaleza. Se você puder contribuir com qualquer coisa, alimento não perecível, tá? Roupas usadas, ok? E qualquer donativo, tá certo? Ajude você também. E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.